Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, que tem as entrevistas antigas, são 100 entrevistas que não tem no YouTube, onde a gente só fazia áudio. Ou para você que segue a gente no Instagram, mais de 360 mil seguidores. E já agradecer o seu voto, você que apoiou a Natação Criativa para ser o melhor podcast de 2025. Estamos entre os 3 finalistas, dia 17 de novembro, cerimônia na SPM. Fique na torcida que a gente pode ganhar o grande prêmio, primeiro lugar. Mas já vou muito feliz que é o único canal de natação que vai representar a comunidade da natação. Estarei lá nesse evento representando todo mundo que ama a natação. E hoje vamos falar de um tema muito importante nesta temporada, gestora à deriva. Vamos falar sobre a importância aí de uma equipe capacitada, vamos falar sobre segurança aquática, um projeto que você pode implementar aí na sua cidade e ser aprovada pela Câmara de Vereadores, que o nosso convidado conseguiu na cidade dele. Aliás, ele veio 4, 5 horas de viagem para estar aqui nesse podcast. Olha a importância que está se tornando a natação criativa. Vamos falar de várias coisas interessantes na parte de gestão e eu trouxe ele pela segunda vez, Ronaldo Pires. Muito obrigado pela presença, Ronaldo. Obrigado, Renato. Para nós é uma honra estar aqui com você. A sintonia vibra sempre positivamente, eu sempre aprendo muito com você, é uma honra de verdade. 5 horas é pouco, viajaria 10 para estar aqui com você. E antes da gente entrar nesse assunto destinado para gestores, professores de natação, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote Materiais de Natação, tenho certeza que o Ronaldo utiliza lá na Viva Wellness materiais da Flote, super duráveis, mais de 400 materiais no catálogo com ISO 9001 e ele ouve os profissionais. Eu auxilio na criação dos materiais de natação infantil, a Vera Lúcia, materiais de hidroginástica, e a gente também tem um polo dentro da USP que estuda cada material que chega na borda da sua piscina. E um apoio muito importante nesse projeto também é da Sobrasa, que tenta fazer a diminuição no número de casos de afogamentos. São 17 eventos diários que a Sobrasa faz pelo Brasil com seus voluntários. Então hoje, em algum lugar do Brasil, está tendo evento Sobrasa, em média aí de 15 a 17 eventos por dia para conscientizar sobre a importância da prevenção aquática. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito aí na sua casa. Isso mesmo, com boné, camiseta, gibis, para você já iniciar o seu projeto com a sua comunidade, fazendo a prevenção aquática para a gente diminuir esses números tão drásticos de afogamento, principalmente infantil. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser. Hoje a gente vai falar sobre a importância de você se capacitar, você se tornar um profissional com informações atualizadas. E tudo isso você faz no sofá da sua casa com certificado. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Tenha todos os dados. Faça avaliação, envie vídeo, faça chamada, envia gráfico, crie a meta com seu aluno, engaje, motive seu aluno. Tudo isso com o seu celular com o valor de 1 a 2 alunos. A gente tem a metodologia Raizo para você que é gestor e está procurando uma metodologia que trabalha gamificação e aumenta a vida útil desse aluno na piscina. Você achou uma nova metodologia com preço super acessível. E a WL Salvamentos Aquáticos, tenho certeza você gestor está com dificuldade de contratar novos profissionais. Então ele já vem capacitado, treinado, pronto para trabalhar no dia seguinte. Precisa de recepcionista, porteiro, segurança, salva-vidas, o profissional que você precisar, entre em contato com a WL no 11 982 715497. Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Hoje a maior dor, Ronaldo, dos gestores que sentam nessa cadeira e vêm contar a sua história é a contratação de professores capacitados. Qual é o motivo que você, por tantos anos aí na natação, acha que esse motivo que a gente não consegue encontrar professores qualificados no mercado de trabalho? É uma pergunta bem complexa e, bom, eu lembro da minha história, né, da natação. Eu fui levado pela natação. Eu fui atleta de vôlei, não tinha nada a ver, nem sabia nadar. E quando eu comecei a faculdade, eu tinha inveja de um amigo meu, o Dedé, e que andava de chinelo e bermuda, e eu tinha que trabalhar para sustentar a família e tal. E eu falava, o que você faz? Eu falava, tô dando aula de natação e tal. Eu falei, natação? Mas como que é? Ele falou, é super legal e tal. E aí eu falei, vê para fazer estágio lá, né? Primeiro ano de faculdade, em 1992. E aí consegui o estágio. E assim,
foi amor à primeira vista, amor à primeira vista. A conexão já de cara aconteceu. E naquela época, na minha cidade, Araraquara, interiorzão de São Paulo, tinha 2 escolas de natação, né? Então, a gente estava começando. Então, tinha muitos professores e poucas academias. Então, para você se destacar e conseguir, você tinha que fazer algo diferente, tinha que abraçar a causa, entrar de cabeça, e foi isso que eu fiz, né? Desde o primeiro ano que eu comecei como estágio, naquela época não tinha CREF, né? Então, que você entrava... Aliás, você era nadador, você já podia dar aula naquela época. Então, quando eu entrei na faculdade, já virei professor de natação, por isso que eu dou aula desde 1992, então são 33 anos. E, então, por exemplo, como tinha muitos professores, sobrava sempre as crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com alguma dificuldade, sobrava para os estagiários, né? E eu adorava ficar com esses mais complexos. Para mim era mais fácil do que o contrário. E aí isso foi me levando para um caminho. Então, essa pergunta sua, você tem que se encontrar aonde você está. E tá tudo bem se você não gosta, mas eu até brinco com a minha esposa, falo, muita gente não sabe o que está fazendo. Vai vivendo, né, levando a vida sem foco, sem... Então, assim, desde 1992, eu falei assim, um dia eu quero ter uma academia. Então, eu nunca desviei do caminho. Dei um monte de volta, mas cheguei ali no objetivo que hoje é onde eu estou, né? Com muita humildade, mas muito trabalho e foco, né? Resiliência, força de vontade, muito estudo, né? Desde 92 eu nunca parei, não teve um ano que eu não parei de estudar. E os professores de hoje, eu observo que eles a maioria, tá? Não posso generalizar, mas não estudam de forma aprofundada, né? A gente estava falando agora nos bastidores, você tem a pós-graduação, né? A gente está lançando lá em Araraquara a pós-graduação, e às vezes, graças a Deus, a minha equipe, a maioria, 90%, vai realizar. Os que não podem é que realmente não conseguem por outros motivos. Mas tem hoje umas 10 escolas de natação em Araraquara e não tem nenhum inscrito das outras escolas, né? Então é muito triste ver que os profissionais não entendem essa proposta de foco, né? E aí por isso que está muito difícil. Quando você encontra alguém, esses professores de hoje, por R$1 a mais, eles saem para ir para outro lugar. Eles não têm nenhum comprometimento. Então é importante, né, a gente engajar a equipe, falar do propósito, da cultura da empresa, para que eles entendam que não é só pelo dinheiro, é pela natação, é por salvar vidas, tem algo muito mais abrangente do que apenas dar aula de natação. E eu que vejo o mercado e passo aí o Brasil inteiro dando consultoria para diversos gestores, o que eu percebo de déficit aí é multifatorial, não é um problema só, são vários motivos. O maior grande motivo que eu vejo é a parte da graduação, a parte da formação. Eu, por exemplo, quando eu fiz a educação física, eram 2 anos de natação. Hoje a gente vê faculdades com 6 meses e faculdades que nem têm a natação. Por exemplo, a USP aqui em São Paulo, um dos maiores nomes de faculdades de São Paulo pública, a gente não tem mais a natação dentro da grade curricular. Então ele passa os 4 anos sem ter o contato com a natação. E algumas faculdades que são 6 meses, nem parte prática tem. Então imagina, em 6 meses de aprender bebê, infantil, adolescente, adulto, hidroginástica, aperfeiçoamento, deficiente, alto rendimento, é megamente impossível, ele não consegue em 6 meses. Aí quando chega no mercado de trabalho, ele não tem essa base. E aí ele tem insegurança de ir para a área de natação. Aí ele prefere ir para musculação, ir para ginástica, ir para corrida. Por quê? Quando eu estou na sala de ginástica ou na musculação, eu cometo alguma falha, a pessoa até fica brava. Mas aí depois ela releva. Mas se eu tô na piscina e eu cometo alguma falha com o filho de alguém, essa pessoa já tá no vidro, ela já vai vir, já vai falar, ou se a criança já sai chorando, eu pego a criança diferente, ela já resmunga, o pai já tá do lado perguntando por quê, e esse profissional tem insegurança. E aí vem o segundo motivo que você fala. Aí esses profissionais com essas agendas lotadas, com essa loucura que a gente tem, não tem tempo para começar a estudar.
e aí até paradoxo, porque hoje a gente tem um mundo digital, a gente tem um mundo online, a pessoa pode estudar onde quiser, no momento que quiser, tem os podcasts, mas a gente vê que a pessoa não para ter esse momento, porque ele não vê a importância de aplicar o estudo. Você falou após, já tem estudos que mostram que quem é especialista na área ganha até 30% a mais, mas dentro da pós-graduação que eu estou realizando, eu já tenho alunos que já dobraram o salário, já aumentaram 3 vezes mais, já teve alunos que aumentaram 100 vezes mais. Eu tinha uma aluna que em 2018 se formou comigo ganhando 3 mil reais, hoje ela está ganhando 35 mil reais. Eu tenho até um podcast que eu fiz com ela para comprovar uma prova social, mas a gente vê a dificuldade desse movimento dos profissionais. E você falou um pouco da cultura, de falar desse papel, como você, quando assume o papel de gestor, como você percebe um desafio de alinhar a missão, a visão da sua empresa com a operação diária da academia? Porque é difícil o que está no seu coração e da sua mente transmitir para a sua equipe de trabalho. Perfeito. Então, é mais do que a natação, como você falou, é muito mais do que a natação. Eu tenho uma história muito, muito boa, assim, muito engraçada até. Quando eu assumi a Viva, era um outro nome, né? E o prédio era alugado, né? E aí um dia, depois de uns 5 anos que eu já estava lá, hoje eu estou há 15, 16 anos na Viva, a dona do prédio falou assim, ó, Ronaldo, eu vou vender o prédio, você quer comprar? Aí eu falei, olha, eu agora eu não tenho dinheiro para comprar, né? Ela falou, então eu vou ter que vender, tá? Fico triste por você, mas eu vou vender o prédio. E eu entrei em desespero, porque eu não tinha um plano B. Não tinha um plano B. E continuei trabalhando e rezando. Muito. Muito. Enfim. E aí um dia chegou um senhorzinho lá simples, calça tudo suja, assim, né? E a gente acolhe todo mundo, recebe todo mundo, a Camila, que você conheceu. Pô, pois não, tal, né? Falou, vim falar com o Ronaldo. Aí ela me chamou. Aí eu falei, pô, lá, tudo bem com o senhor? Pois não. Ele falou, não, eu quero falar particular. Eu falei, vixe, Maria, o que tá acontecendo? Aí eu fui numa salinha e falou, então, prazer, sou o Moacir. Eu comprei o prédio. Eu comecei a chorar. Chorar assim, mas chorar, falei, acabou. Acabou meu sonho. Acabou meu sonho. Ele falou, mas por que você tá chorando? Eu falei, não, porque aqui é minha vida. Minha vida está aqui dentro. Meus melhores amigos estão aqui dentro, né? Acabou para mim. Eu não sei que eu tô, por isso que eu tô chorando, né? Ele falou, não, calma. Você não está entendendo. Você não vai lembrar. Mas você deu aula para os meus filhos há 30 anos atrás. Você deu aula para minha esposa há 30 anos atrás. E eu só comprei o prédio porque eu te conheço. Porque eu tenho foto sua no quarto dos meus filhos, que você entregando medalha para ele. Então foi isso que... Até me emociona, desculpa. Por isso que eu comprei o prédio. Eu vou rezar para você ficar aqui eternamente. Eu não quero nada, só quero o aluguel. Eu estou realizando um sonho dos meus filhos aqui, comprando esse prédio. Então, é muito além da natação. E eu não fiz nada pensando nisso. Eu dava aula, só dava aula. Né? Só dava aula. E então as pessoas que, né, você falou que não tem a possibilidade de ter o erro, né? Não tem, você não pode errar, né? Na natação você não pode errar. Você pode ter algumas falhas técnicas, mas erro não pode acontecer. E esse engajamento que eu falo é desse amor pela natação, amor pelas pessoas, que faz parte da minha essência. Graças a Deus eu descobri para que eu vim aqui para essa terra. Né? Então eu tenho um propósito, que é ajudar as pessoas, indistintamente, independente. Então esse propósito, com muito treinamento, com muita conversa individual com cada colaborador, do auxiliar de limpeza ao gerente, a toda a coordenação, a gente conversa muito e treina muito. Eu dou muito curso. Contrato os melhores, você já teve lá, tento sempre buscar os melhores profissionais de cada área, né? E tento levar para que eles entendam a cultura, a filosofia, né? E com muita conversa mesmo. Muito olho no olho, sempre com transparência. Para você ter uma ideia, vários profissionais que passaram pela Viva, por conta dessa transparência, me avisavam 1 ano antes que iam sair da Viva.
Eu tenho hoje um professor que me avisou em janeiro que vai sair em dezembro. E está tudo bem. É assim que a gente trabalha, com transparência. E isso agrega muito e isso faz com que eles se engajem mais. E eu faço de tudo também, porque o profissional, vocês que são donos de academia e professores que estão assistindo, o professor ganha muito pouco. Eu fico incomodado. Então eu estou sempre buscando alternativas para valorizá-los, para que eles ganhem mais, dinheiro mesmo. Né? Mas dinheiro com propósito. Dinheiro sem propósito não adianta. Dinheiro sem propósito, porque às vezes a pessoa tem muitos amigos que saem da academia para abrir seu próprio negócio, mas saem apenas pelo dinheiro. Tenho vários amigos que fazem isso e não dá certo. Eu também tenho vários casos que aconteceu algo semelhante, mas algo que foi recente. A minha filha tá fazendo medicina e tá naquela escolha que área ela vai da medicina. Como ninguém da família é médico, então ela tem algumas opções. E aí ela tá em dúvida em 2, 3 áreas e uma delas era anestesia. E eu tenho um médico que fez uma entrevista comigo de podcast. Eu falei, Júlia, vamos conversar com ele, ver ele te dá algumas dicas, ver o que é a área, você entender. Então é legal você conversar com quem tá na área. Eu peguei o telefone, liguei pra ele, falei, doutor Miguel, não sei o que, minha filha tá querendo ser anestesista, tá querendo escolher a área, tem como você dar alguns conselhos pra ela? Nossa, Renato, eu dou a hora que você quiser e recebo ela no meu consultório. O que você fez pelo meu filho não tem preço. E eu nem lembrava, Ronaldo, que... Aí ele falou que o filho passou por uma época com saúde mental bem conturbada, que a natação salvou ele. Hoje ele está estudando Direito na Faculdade de São Francisco, uma das melhores faculdades aqui de São Paulo. Ele falou, você mudou a vida do meu filho e o que você fez por ele eu tenho gratidão eterna. Ele recebeu minha filha, conversou e ele abriu alguns espaços para ela assistir algumas cirurgias dele. Nossa. Então ela como estudante está indo assistir cirurgia, tendo esse acompanhamento, então são coisas que a gente fez lá atrás, que a gente faz pela profissão no dia a dia, que é o nosso comum, né? Às vezes eu nem lembrava mais, e outros casos aconteceu que depois retorna. Então a gente vê que a natação vai muito além da natação. Eu até brinco, a gente tá na rua, você encontra um médico, encontra um advogado, ninguém para um médico, um advogado. Quem encontra um professor fala, ô professor, como você tá? Como que a gente é bem visto perante a comunidade, perante a sociedade. E você acabou de ter um feito inédito ali em Araraquara, que é importante, que vai abrir precedência para outros gestores pelo Brasil, que você levou o mês de segurança aquática, uma lei que está para ser aprovada. Como isso surgiu dentro da sua visão como gestor e como você vê o impacto disso no mercado aquático? Então, como eu te falei, isso faz parte do meu propósito de vida, ajudar as pessoas, ajudar a salvar vidas. Então, aconteceu naturalmente esse desejo, né? E óbvio que com a sua ajuda, com a ajuda do Davi Assef, do Henri Assef, o pai dele, né? Com muitas pessoas que eu fui conversando, eu fui formatando a ideia e construindo a ideia. Não foi assim, eu fiquei muito tempo escrevendo, vendo qual estratégia que eu adotaria para que fosse mais fácil da lei ser aprovada. Né? Inclusive, você falou do que a gente faz no passado. Ontem, estava aqui em São Paulo, um amigo meu ligou, fazia tempo que eu não falava com ele. Ele ligou para mim e falou assim, Ronaldo, eu só estou te ligando para te agradecer porque a Viva salvou a minha filha. Mas o que aconteceu? Estava num churrasco, eu virei assim 5 minutos para pegar uma cerveja lá com meu amigo, que a maioria dos acidentes é assim que acontece. A hora que eu virei assim, ela estava afundando e subindo. Eu pulei de roupa na piscina. E eu tirei ela estava sorrindo. Aí eu falei, filha, você... Não, papai, eu estava fazendo bolinha, o que eu aprendi lá na Viva, tá tudo bem. Então, assim, acontece. Então, a gente quer evitar esses acidentes. E aí eu montei uma estratégia. Para vocês terem uma ideia, o prefeito é meu vizinho de parede, mas eu tentei usar a ética e a transparência, que é o que eu conduzo sempre, não fui direto nele. E hoje, com essa polarização, se você leva um projeto de lei para um determinado partido, o partido contrário vai vetar. E se você leva para o outro vai vetar. Então, em todas as câmaras municipais, tem uma sessão pública. Existe uma sessão pública que qualquer pessoa pode se inscrever e apresentar um projeto. Né? E aí eu fiz isso, eu me inscrevi e apresentei para os 18 vereadores, não para um ou para outro. E falei com a situação e com a oposição. Falei com os dois partidos,
Fala, olha, eu estou apresentando um projeto, eu não quero que isso seja um tom político, eu quero que realmente salve vidas, então eu queria apresentar de forma transparente e tranquila, né? E aí os dois abraçaram, tanto a situação quanto a oposição à causa, e aí foi essa sessão, e os 18 vereadores votaram favoravelmente, né? E é um projeto simples, a própria Sobrasa tem todos os protocolos, os números, né, estatísticos de acidentes para você construir esse projeto. E aí dentro do projeto tem várias ações. Eu não quero promover a minha academia, eu quero que esse projeto vá a toda a comunidade. Por isso que você que gosta ou não gosta de política, nós dependemos da política para sobreviver, para aprovar projetos. Então a gente tem que entender de política, estudar política, gostar de política, porque é isso que faz a nossa vida movimentar. Então eu construí situações, eventos dentro do mês de novembro, onde inclusive o Davi vai estar lá em Araraquara com palestras, com várias ações para toda a comunidade. E agora, sexta-feira, tem uma reunião com o prefeito, aí sim eu vou conversar com ele oficialmente lá na sala dele, apresentar o projeto e tentar uma parceria para levar essa ação para toda a comunidade de Araraquara e levar esse projeto para outras cidades. O pai do Davi, o Henri, também me pediu, já mandei para ele, porque em Ribeirão não tem essa lei, então a gente está conversando, né? E outras cidades, eu também me coloco à disposição para quem quiser, porque isso tem que ser lei em todos os municípios, para que haja um engajamento de toda a comunidade, para que não ocorra acidente, e a gente sabe que são totalmente evitáveis, né? E aprovando essa lei, quais são os benefícios que a comunidade vai obter? Educação. Educação no combate ao afogamento, porque esse meu amigo que me ligou, como a filha dele faz natação, ele achava que estava tudo bem, que podia deixar ela sozinha, entendeu? E não está tudo bem, né? A gente sabe que uma criança nunca pode deixar, um adulto nunca pode tirar os olhos dessa criança no campo de visão. Tem que estar 100%. Um minuto de desatenção, acontece uma morte. Então, a educação, a prevenção, através de várias ações, não é uma ação. E nós não vamos só fazer no mês de novembro. A ideia é que permaneça durante todo o ano. E isso seja uma rotina, né? Essa parte educacional, porque muitos não sabem. Acontece os acidentes porque eles não sabem. Em balde, em vaso sanitário, em piscinas, né? Por falta de educação dos pais entenderem a conscientização dos pais, né? Então, você falou algumas palavras-chave, como acontece algum acidente, eu viro o olho e acontece algum acidente, a Sobrasa frisa muito que não são acidentes, são incidentes, porque todos poderiam ser previsíveis e poderiam ser evitados. Mais de 90% dos casos de afogamentos poderiam ser evitados com a prevenção. Então, são incidentes que acontecem. O adulto sempre tem que estar a um braço de distância, como recomendado pela Sobrasa. Você nunca pode ficar mais do que um braço de distância do seu filho, ou da criança que você é responsável. Está tendo algum evento, a gente brinca que tem que ter o adulto da rodada, aquele que vai estar supervisionando as crianças. Não tem aquele churrasco que nem teve do seu amigo, alguém tem que estar supervisionando essas crianças. E a Sobrasa fala que isso acontece no piscar de olho, quando você menos esperar, esse incidente já aconteceu. Mas para você que já está com essa experiência, que dica você daria para esses gestores para levar essa ideia, para implementar essa lei em diversas estratégias, e como eles venderem isso, essa causa da segurança aquática à prefeitura, à comunidade, à paz, até mesmo as escolas públicas? Sim, não existe numa comunidade, numa cidade, um projeto que você consiga levar essa expansão, essa magnitude sem parceiros. Sem parceiros. Então, eu estou buscando parcerias. Já consegui o patrocínio de um banco. Vocês podem falar? Pode falar? Pode falar o nome do banco. A Sicredi vai patrocinar a vinda do Davi em Araraquara em um evento. E eu estou em busca de outros parceiros. Porque sozinho eu não consigo. Eu vou trazer o Davi também, vou investir dentro da Viva, mas eu não quero para a Viva, eu quero para a comunidade. Então, por isso que eu vou conversar com o prefeito, por isso que eu vou conversar com outras empresas que eu já estou agendado para ampliar, para fazer outdoor, para levar essa educação, a prevenção
chegar até todos os bairros da cidade, principalmente os periféricos, que é onde a informação não chega, né? Ali, a maioria das pessoas que têm uma piscina em casa de poder aquisitivo tem o acesso a uma academia, a uma escola de natação, mas e quem não tem? Então aí eu também estou fazendo uma parceria com um clube lá de Araraquara, o Clube 22 de Agosto, e também a gente vai fazer ações e aulas de natação para pessoas em vulnerabilidade, pessoas que não têm acesso à natação, para poder ensinar a nadar. Aprender a nadar também é um ato preventivo. Então, só que quem tem dinheiro pode pagar uma academia, quem não tem. Tem que fazer a parceria com a prefeitura, com clubes, com associações, enfim, ampliar o maior número possível de parceiros para que essa informação chegue até toda a comunidade. Sozinho ninguém vai conseguir nada. A gente tem estatística aqui que por volta de 41% dos brasileiros não sabem nadar, e quem faz aulas de natação tem 88% de chance de sair de uma situação problema quando enfrentar. Então as aulas de natação são importantes, elas salvam vidas. Então por dia morrem 15 brasileiros, sendo 3 crianças. Então a gente está nessa entrevista aqui, a cada 1h30 morre um brasileiro. A gente pode estar conversando e alguém está morrendo afogado pelo Brasil. A gente está entrando agora na época de verão, onde aumenta 45% o número de casos de afogamentos. Então é sim um alerta não só do Brasil, mas mundial, e esses projetos têm que ser encabeçados. Acho que é o grande marketing aí da natação, dos gestores, que a gente salva vidas, a gente praticamente é um seguro de vida que as famílias compram. E você já está aí por volta de 33 anos já no mercado, já ter visto a academia abrir, a academia fechar, a academia estagnar. Como você mostra, o que você fala, quais são os pilares de sucesso aí de ter tanto tempo uma escola de natação? O amor. O amor. Eu amo a natação, eu amo gente, eu amo todo mundo, eu tento entregar tudo com muito amor. E eu sofri muito, e minha esposa está aqui nos bastidores, ela sofreu mais do que eu, porque no começo, Renato, era muito dolorido. Eu tinha uma carreira sólida no SESI, na Fiesp, com um plano de carreira, com um salário excelente. E o meu sonho era ter uma academia de natação, entendeu? E eu pedi demissão. Pedi demissão em busca desse sonho, com 2 bebês em casa. Então a minha esposa sofreu demais, eu sofri demais, porque no começo, quando eu construí uma academia em Matão, e foi muito dolorido. Faltava dinheiro mesmo, faltava dinheiro para pagar coisas básicas, entendeu? Quando a gente inaugurou a academia. Então, tem que ter foco. Nunca desistir do seu foco, né? E dentro desse período, Renato, e também da onde eu venho, eu não tive educação financeira, eu não tive... eu fui depois fazer pós em administração e marketing, através do estudo, né? Fui muitos cursos para entender esse mercado, para entender tendências, para ver qual nicho que eu iria me inserir. Então, as pessoas, às vezes, elas abrem um negócio e falam, tem dinheiro, eu vou abrir e acha que é fácil. Mas tem que ter muita disciplina, organização, coisa que minha esposa também sabe, de todos os defeitos que eu tenho, o meu pior é a indisciplina. Então, quando eu contrato alguém, eu contrato pessoas extremamente disciplinadas, porque elas me auxiliam, né, no meu dia a dia. No meu time, todas elas são só mulheres, são todas muito disciplinadas. E aí, através desses estudos, desses cursos, eu fui entendendo o mercado, entendendo cenários, criando projetos novos, criando aulas novas, situações novas, para que tem que ter a inovação sempre. Não pode ser na mesmice. Mesmo estando no interior de São Paulo, se você faz a mesma coisa sempre, alguém te engole. Então, eu sempre estou tentando inovar. E a inovação, as pessoas ligam muitas vezes à tecnologia. E a maior inovação é humana, principalmente na natação. Então, você teve a oportunidade de estar lá, a gente inovou na metodologia de gestão da academia, é uma gestão horizontalizada. Quem manda lá é a Camila, a Vivian, a Bianca, a Jaque, a Gleice, é elas que mandam, eu obedeço. Eu estou, né, nesse projeto aí de sucessão com elas, né, e elas estão liderando a Viva, e
é o time. Você treinar o time, dar cursos, dar ferramentas, dar instrumentos, dar material humano, né? Acabamos de agora, levei a minha equipe de líderes para o Congresso Brasileiro de Liderança com o Cortella, em Campinas. Então, a gente investe. E sem investimento, sem engajamento, sem todos entenderem por que a Viva existe, o que você está fazendo lá, não adianta. Só o dinheiro, só aula, só metodologia. Eu tenho uma metodologia, tá tudo bem. Metodologia todo mundo tem. Todo mundo tem metodologia. Mas o que vai fazer diferença numa carreira, numa vida tão longa profissional, é o amor, a vontade, a transparência, é o que está dentro do seu coração, né? Você não consegue entregar o que não está dentro do seu coração. Eu tento diariamente transmitir esse amor, essa paz, né? A gente lá trabalha muito harmoniosamente. Essa harmonia vai transcendendo para os alunos, né? Hoje a gente está com mais de 1.200 alunos, graças a Deus. Então, tudo isso vai sendo transmitido através dos eventos, através das aulas, através da recepção, através da auxiliar de limpeza. Todo mundo tem que estar engajado. Nas nossas reuniões, todo mundo participa. Independente se o evento é da dança, se é da piscina, se é da área clínica da Viva, todo mundo participa. Todo mundo monta projeto. E essa semana, Renato, aconteceu um negócio tão legal. A auxiliar de limpeza, a gente tem um projeto de meritocracia lá, e a auxiliar de limpeza montou um projeto. Eu achei lindo. E ela teve ideia, ela com a fisioterapeuta, auxiliar de limpeza com a fisioterapeuta, montaram um projeto para fazer parte da Viva, um projeto que elas construíram. Falei, que coisa mais linda, é isso, é para isso que eu vivo. E se você ficou curioso sobre essa gestão, sobre meritocracia, a gente fez um podcast anterior só falando sobre isso, como o Ronaldo implementa isso no seu dia a dia. Vou deixar o card aqui no final para vocês assistirem. Acabou a entrevista, clica no card, vocês entram. Ele vai falar como ele trabalha com contratação de diferentes perfis de pessoas também, e como ele traz essas inovações para dentro da piscina. Vocês vão ficar incrível, vale a pena assistir essa outra entrevista. E você falou sobre sucessão, acho que é uma dor também comum entre os gestores. A gente vê que o gestor gasta todo o seu suor, seu trabalho, passa anos dentro de academia e depois aquela academia vira um elefante branco. Não tem para quem passar, às vezes os filhos não querem. Como você está estruturando aí na Viva Wellness esse seu plano de sucessão, que é nos próximos 9 anos aí? O que você está fazendo hoje para garantir essa transição ocorra com segurança e continuidade? Legal. Então, por que 9 anos, né? Porque daqui a 9 anos eu faço 60. Então, dentro do meu propósito de vida, com 60 anos, eu quero trabalhar somente voluntariamente. Eu não vou abandonar a Viva, porque a Viva é a minha razão de existência, mas eu não posso simplesmente sair da operação sem preparar o time, sem preparar a liderança e todos que estão lá. Então, esse ano, nós construímos um projeto de 9 anos, junto com a liderança da Viva, que é a Gleice, a Bianca, a Jaque, a Camila e a Vivian, para que daqui 9 anos eu saia da operação, não saia da Viva. E elas vão fazer toda a gestão. Eu encontrei um time para fazer. Porque há muito tempo eu venho buscando pessoas para ter esse processo. É um sonho muito antigo que eu tenho, e eu consegui implantar ele agora, mas não é um sonho de agora. Desde quando eu assumi a Viva, eu já tinha essa ideia que um dia, e eu sempre fui preparando. Algumas pessoas passaram pela Viva e abriram sua empresa, e todo mundo é meu amigo, todo mundo, a gente fala, muitos fazem aula na Viva, e essas 5 mulheres maravilhosas, elas hoje estão engajadas, a gente fez um documento, um protocolo de sucessão, um protocolo dos direitos e deveres, eu tenho uma assessoria jurídica para construir esse cenário, não é nada assim verbal. A gente fez várias reuniões para criar um protocolo de sucessão, para elas saberem a autonomia que elas têm, até o que elas podem me usar, qual será o passo a passo o ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, o que elas vão assumindo de funções, e tudo também, obviamente, com resultados e também financeiro.
Elas não podem assumir a academia e continuar ganhando a mesma coisa, né? Então a gente criou esse passo a passo para que daqui a 9 anos eu saia da Viva, da operação, né? A Viva nunca vai sair de mim, né? E elas estão se preparando, né? Com muitos cursos, né? Todas elas estão matriculadas na pós-graduação que a gente vai fazer lá em Araraquara com a natação criativa e com o Instituto Valorize, né? Instituto Valorize. Então, é um processo. Então, praticamente, elas vão virar sócias da empresa, né? Exatamente. Donas. A ideia é essa. E, pelo que a gente percebe nessa sua entrevista, você sempre teve um propósito de carreira desde o início, colocou como meta e foi traçando essa estrada. Que conselho você daria para o professor que está ouvindo a gente, seja que ele está começando agora ou se sente estagnado na carreira, e ele não enxerga nada mais do que a hora-aula, aquele valor de 12, 15, 20, 30 reais de hora-aula? Como construir essa carreira escalável? Eu vejo muitas pessoas reclamando né? Vamos falar da natação, né? Ah, porque eu ganho pouco, porque, nossa, não é valorizado, né? Eu vejo que sem o estudo, como você mesmo falou, quem se especializa na área é mais valorizado. Quem não se especializa fica estagnado e não consegue sair daquele patamar, a não ser alguém que é muito fora da curva, né? Como eu não sou fora da curva, eu tive que fazer 6 pós-graduações, fiz outra faculdade e estou sempre estudando. Porque se eu parar, eu sei que alguém vai vir e vai me engolir, entendeu? Então eu fui estudando, eu sou bem limitado, né? Descobri com 50 anos que eu tenho TDAH, então eu tenho que me reinventar a cada dia. A cada dia eu tenho que fazer algo diferente, criar coisas diferentes. Então, o conselho que eu dou para os profissionais que estão aí começando a carreira, ou estão aí, né, em qualquer fase da vida profissional, que, primeiro de tudo, descubra o que vocês gostam. Eu sempre falo isso. O que você gosta de fazer? Você gosta da aula? Então se especialize em aula, dá aula, se valorize, né? Tente achar mecanismos para você ganhar mais fazendo o que você gosta. Mas quem não gosta, vai fazer terapia. Terapia me ajudou muito. Eu fiz durante 10 anos ininterruptos terapia para poder me encontrar também, para poder me conhecer, saber quais são os meus defeitos, minhas qualidades, para que foco eu vou, para que lado eu vou. Sozinho vocês não vão conseguir. Terapia para vocês se encontrarem, verem o que vocês gostam, e aí do que vocês gostarem, estudem, se aperfeiçoem, se especializem, e aí é consequência. Vai acontecer naturalmente. Naturalmente vai acontecer. Eu faço terapia há mais de 7 anos também, isso auxilia demais, então te dá clareza aí nos caminhos que você está tomando. E o conselho que eu dou é deixar de ser pro professor Ipiranga, aquele professor que atende tudo. Ah, dá aula de bebê? Dou. Dá aula de natação para adulto? Dou. Dá aula de treinamento? Dou. Se especialize, vire especialista em alguma coisa e procure no mercado algo que ninguém tem. Lá, há 8, 9 anos atrás, quando eu falei que ia falar sobre criatividade na natação, falavam que eu era maluco. O que tem para ser criativo na natação? É bater perna e rodar o braço. Então hoje eu criei um nicho dentro da natação. E hoje tem 7, 8, 10 palestrantes que falam sobre criatividade na natação. E lá atrás eu fui o pioneiro. Então ache algum nicho, ache algo que alguém ainda não fala no mercado, se especializa nisso. Vire autoridade nesse assunto que você vai ter muito sucesso. E você mencionou em alguns pontos que você vai muito além do que ter alunos. Você quer o engajamento dessas pessoas. E você acredita que você consegue transformar as vidas através da natação. Como fazer esses professores que passam pela Viva serem embaixadores desse seu propósito? É aquilo que eu falei, né? É muita conversa, mas a gente, como eu falei, eu sou muito indisciplinado, e aí essas mulheres me ajudaram muito, né? E a gente criou protocolos, reuniões. Então a gente tem reuniões semanais com a liderança, reuniões mensais com todo o time. A Viva tem 3 áreas. A área wellness, que é a parte seca, a área água e a área clínica. Mas todos participam, para que todos saibam o que está acontecendo. Porque, às vezes, uma mãe está fazendo pilates e o filho natação. E aí a aluna do pilates fala, então, vai ter o evento. Ó. Aí a instrutora de pilates, não, o que está acontecendo? Então tem que estar todo mundo falando a mesma língua, estando todos na mesma página. Isso é muito importante, a comunicação.
né? Então, com a comunicação e com todo mundo sabe o propósito da Viva, né? Do auxiliar de limpeza ao diretor. Os alunos sabem, porque todos os eventos da Viva são pautados na razão da existência da Viva. Nós não realizamos nenhum evento na Viva que não faça parte do propósito, que é ajudar as pessoas a terem equilíbrio, saúde e bem-estar. Não é slogan, é razão de existência. Então a gente faz palestras, faz eventos, mas tudo eventos familiares que agregam valores familiares, e os professores, os fisioterapeutas, os nutricionistas, todo mundo participa desses eventos. Então a comunicação é alinhada. E aí quando você tem um alinhamento da comunicação, um propósito bem implementado, assim, todo mundo que entra sente. Na nossa lanchonete não vende Coca-Cola, com todo respeito. A gente vende suco natural, vende cookie natural, funcional, saudável, que a minha esposa linda faz. Maravilhoso, aquele cookie que eu comi. Exatamente, ele mesmo. Tem que trazer para São Paulo. Então, é com chocolate belga, 70%. Então, não é com gordura hidrogenada. Então, os salgadinhos que nós vendemos lá são orgânicos, assados, não é aqueles que gosto de isopor. Então, a gente, desde esse detalhe da lanchonete, as aulas, todo mundo está na mesma página. A comunicação bem alinhada. E muito curso, muita conversa. E aí tem o segundo passo, que também é uma dor constante dos gestores. Você tem essa qualidade, esse diferencial no trabalho. Como passar isso para os clientes? Como ele ter essa noção e ter essa percepção desse valor e agregar isso para, nossa, eu vou numa Viva porque lá é diferente. Através dos treinamentos, nós fomos criando protocolos. Então, a nossa comunicação era muito falha com os nossos alunos. E aí, aí sim, uma inovação tecnológica que trouxe humanidade para a Viva, a gente... porque colocar cartaz, fazer painel de avisos, ninguém lê na sua academia. Não sei nas suas, mas ninguém lê. Você tem que conversar com os... Então, a gente, nos treinamentos que nós damos, por isso que a fisioterapeuta, a nutricionista, auxiliar de limpeza, todo mundo participa, porque lá é um lugar de convívio. Então, a auxiliar de limpeza está limpando o vestiário, um pai vai perguntar para ela, poxa, o evento final de semana, eu não sei que evento que é. Isso desagrega totalmente. Nós melhoramos com a tecnologia, com um sistema operacional de academia, através de WhatsApp, a gente envia toda a comunicação de todo o calendário do mês, para todos os alunos saberem o que está acontecendo na Viva. Foi a melhor ferramenta que a gente encontrou, mas não basta. Todos os professores, desde a recepção, a hora que chega, a gente vai comunicando. Olha, você está sabendo? A gente entrega, desde a recepcionista, comunica, fala, vai ter tal evento, a gente vai ter avaliação pedagógica, nós teremos tal coisa. Chega na borda da piscina, o professor, o estagiário, às vezes fica até, não, já me falaram na recepção, já, entendeu? Mas é assim que a gente consegue implantar o propósito da Viva através de conversa e tecnologia, né? Só tecnologia não adianta. Então, se você quer saber todos esses processos, como funciona a metodologia, a gente falou na entrevista anterior, né? Assista aí no final que eu vou deixar o card. E olhando para o futuro, Ronaldo, qual legado você quer deixar tanto na Viva Wellness quanto no mercado aquático, da sua cidade, da sua região e até do Brasil? E como essa sucessão vai levar o propósito de segurança aquática, essa visão da natação além da natação? Quando eu fui levado para a natação, em 1992, em Araraquara, tinha o Clube 22, tinha 1.000 alunos, a Ferroviária, que é um centro municipal, tinha 1.000 alunos, o SESI, mais de 1.000 alunos na natação, o Melusa, um outro clube, tinha mais de 1.000 alunos, o Araraquarense tinha mais de 1.000. A natação, onde você olhava tinha nadador. Natação, todo mundo fazia natação em Araraquara. E hoje eu vejo que ainda não existe essa cultura de fazer natação. Por conta os pais hoje trabalham muito, tem muitas dificuldades, né? Então eu vejo essa dificuldade.
Então, o que eu pretendo daqui até para sempre, até eu desencarnar, é fazer que a natação seja algo normal, que todos tenham acesso. Alguns com poder aquisitivo melhor pagando, os que não têm, não pagando. E por isso que eu estou buscando parceiros para implantar vários polos de natação em Araraquara, como tinha na minha época, para que todo mundo, a cidade inteira, faça natação. Tem países na Europa que a natação é obrigatória. Eu achei incrível. Não é opcional, é obrigatória. A criança tem que fazer 6 meses de natação no mínimo, né, na sua infância, na primeira infância. Então, o que eu desejo é isso, para que mais vidas sejam salvas, mais pessoas sejam saudáveis, mais pessoas sejam felizes através da natação, de forma assim que a cidade inteira nade, aprenda a nadar pelo menos. Não precisa, às vezes não vai dar sequência, né? Mas pelo menos aprenda a nadar, independente da idade, viu, Renato? A gente estava falando também nos bastidores. Eu tenho as histórias assim de aluninhas de 90 anos que nunca pisaram o pé na borda. Assim. Eu fiquei 1 ano para fazer a pessoa aprender a nadar. Fiquei 1 mês para ela conseguir entrar no ambiente da piscina. 1 mês para ela entrar. Ela entrava no vestiário. Não consigo. Entendeu? Para ela pôr o pé foi mais um parto para ela. Entendeu? E em 1 ano ela estava nadando, uma senhora de 90 anos. Então é possível. A natação faz parte da essência humana e eu quero que a natação seja aí para todos. É que esse seu sonho seja sonho de outros gestores, que esses gestores se unam em um pró comum e a gente consiga levar esse projeto de lei para outras cidades, esse propósito de vida. Então, acho que, como está começando lá em Araraquara, a gente vai fazer isso espalhar pelo Brasil inteiro, que isso seja uma lei em cada cidade, então vai ser muito importante. Esse primeiro passo que você está dando em Araraquara, pode ter certeza que será um passo importante para o resto do Brasil. Queria que você deixasse agora suas redes sociais, a rede social da academia, ou até mesmo algum projeto que você tem, como você comentou, tem um projeto da pós-graduação chegando em Araraquara. Como as pessoas chegam, descobrem sobre todos esses projetos? Legal. O Instagram da Viva é vivawellness.araraquara. Então, através do Instagram, pode me encontrar. Eu estou sempre à disposição, adoro conversar com as pessoas, adoro ajudar, faz parte da minha essência. Então, quem precisar de ajuda, quem precisar de qualquer informação, seja da parte de gestão, de metodologia, de meritocracia, de como engajar seu time, ou a própria lei, eu estou, assim, total disposição. É para isso que eu vivo. E como que é esse projeto de pós-graduação que está chegando na sua cidade? Então. Junto com o Instituto Valorize, né, e a Natação Criativa, a gente está trazendo uma pós-graduação para Araraquara presencial, né, 100% presencial, com aulas práticas no período da tarde, serão aos domingos essa pós. Isso aqui é um grande diferencial, porque aí não tem desculpa, né, gente? Porque não vai deixar de trabalhar, tem gente que dá aula aos sábados, então a gente estrategicamente montou aos domingos, já tem uma galera aí já inscrita, né? Com certeza a gente começa em janeiro, né, Renato? E então é só se inscrever, você vai deixar o link aqui embaixo. Deixa o link aqui embaixo para quem quiser. Para poder se inscrever em Araraquara. Então tem toda uma região aí, né, gigante de acesso, Ribeirão, São Carlos, Jaboticabal, Matão, tem muitas cidades próximas. Tem gente de Sorocaba que vai fazer pós lá. Entendeu? Tia Silvia Bassi. Tia Silvia Bassi, grande celebridade de natação, matriculada. Em São Paulo, quem está querendo se matricular é a Cláudia Melli. Também está querendo fazer a matrícula na turma de São Paulo. Então, os grandes nomes da natação querendo aprender com a gente. Exatamente. Então, não perca essa oportunidade. O investimento, gente, é muito baixo. É um investimento e é uma vez por mês aos domingos. Então, de manhã vai ser a parte teórica e à tarde a prática lá na Viva Wellness, né, que a gente vai receber todos com muito amor, muito carinho, fazer uma festa lá com todo mundo. E eu acho que você vai ter o mesmo problema que eu tô tendo em São Paulo, que é um problema bom. A pós-graduação de São Paulo está caminhando para o fim, a gente está indo para o 13º módulo, são 16. E quando chegou no 10º módulo, eu entrei
para organizar o evento, os alunos já me pararam. Renato, você tem que resolver um problema nosso. Eu falei, lá vem, né? Eles falaram, não, a gente achou que ia demorar essa pós, falou 1 ano e meio, a gente achou que ia demorar, mas a gente já viu que já passou da metade e essa pós vai acabar. E a gente não quer que essa pós-graduação acabe, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que continuar essa pós-graduação. E aí a gente criou um projeto novo aqui para São Paulo, um projeto inédito que a gente apresentou para os alunos, eles adoraram, que a gente vai apresentar para as outras cidades. E os alunos vão continuar estudando com a gente mesmo quando essa pós acabar. Tem um projeto incrível que a gente criou aqui em São Paulo, que tenho certeza que vão para as outras cidades, porque os alunos agora é um outro problema, eles não querem parar de estudar, Ronaldo. Que bom. É porque a energia, né? Todo mundo fala a mesma linguagem, é uma sintonia boa, e são os melhores professores que você escolheu, então são os melhores dos melhores, não é assim, não estou falando demagogicamente, são os melhores mesmo, com muito conteúdo para poder entregar. Então, com certeza, né? Se você faz a especialização e aumenta aí no mínimo 30% da sua renda, por que não fazer? Eles falaram pra gente que a pós-graduação é uma terapia. Que eles ficam o mês inteiro aplicando. Aí quando tem a dúvida, chega na pós, resolve ali os problemas, tem as soluções, aí no dia seguinte já começa a aplicar, aí começa a surgir as dúvidas, vem na pós uma vez por mês para aplicar. Então eles falam, é a nossa terapia, é onde a gente resolve todos os nossos problemas de aula, a gente quer essa terapia todo mês. Então os alunos em São Paulo são 53 alunos matriculados, todos querem permanecer e a gente vai continuar com a turma de São Paulo, um projeto super incrível que em breve eu vou anunciar, falta fechar alguns detalhes aí. Ronaldo, queria agradecer muito a sua presença, agradecer também os nossos parceiros, a Flot, que apoia esse projeto. A gente está indo agora a ser o melhor podcast, indicado entre os 3 melhores podcasts do Brasil, graças ao apoio de todos esses parceiros e outros que já passaram, que auxiliam a gente a levar conteúdo gratuitos para vocês aí, de qualidade, com profissionais de peso aqui nessa mesa. Então a Flot, com materiais de natação, desde o aprendizado até o alto rendimento, a Sobrasa, que leva a prevenção aquática, também importante nessa lei que a gente está querendo implementar, ter esse suporte por trás da Sobrasa, com todos esses dados, referência não só no Brasil, mas no mundo. Plataforma Educar, para dar essa assessoria aos professores que querem se capacitar, o aplicativo da SwimTrack para levar a tecnologia e resolver os seus problemas diários, agregar valor. Então, tem o seu logo, tem o seu nome, mande as informações para o seu aluno, ele vai compartilhar nas redes sociais e vai com o seu nome. Isso vai engajar, vai trazer novos alunos. A Raizo, para quem ainda não está estruturado e precisa de uma metodologia nova no mercado. E para quem não consegue capacitar profissionais, ou precisa de um profissional da noite para o dia, só entrar em contato com a WL Salvamentos Aquático no 11 982 71 5497. Então, todos o suporte de todos os parceiros para te auxiliarem no dia a dia. Então, se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, manda aquela mensagem, assistir essa entrevista tem a sua cara. Ou ativa a notificação, 60% de quem segue o canal ainda não ativou a notificação, depois reclama que perde alguma entrevista. E claro, segue o canal para fortalecer, aumentar o número de membros, aumentar o número de engajamento para trazer novos patrocinadores, para o YouTube indicar para novas pessoas que não conhecem esse canal. Vamos fortalecer, aumentar para levar conteúdo de qualidade para vocês e vocês se capacitarem aí, fazendo almoço, pegando ônibus, pegando trânsito para quem é de São Paulo. Então, muito obrigado para vocês mesmo. Ronaldo, mais uma vez, foi muito bom te conhecer. Foi, acho que, um casamento ali, um amor à primeira vista, né? Foi, Renato, eu te amo, de coração. Olhando nos seus olhos, eu te amo. E eu queria agradecer você imensamente por essa oportunidade. Tenho certeza que a gente vai ainda fazer muita coisa juntos, né? E mandar um agradecimento especial aí para o time Viva e para a Carla, minha esposa, que está aqui nos bastidores, por ela acreditar nesse projeto. Porque essa menina sofreu. Essa sofreu. E eu vou brincar que ela não sofreu, ela continua sofrendo, né? Ela fala no passado, mas a gente que tem a família em volta, a gente sabe o quanto a gente tem de abstenção, às vezes por sonhos, por propósitos, que às vezes a pessoa não entende que está do outro lado, mas no futuro consegue entender. Então são momentos que a gente deixa de estar com a família, que vai pelo nosso sonho, pelo nosso engajamento, e lá na frente a gente obtém os resultados. Então muito obrigado, Ronaldo, obrigado a Carla, obrigado ao SampaCast, essa equipe que está aí por trás, apoiando esse projeto também aqui em São Paulo, cedendo esse espaço de estúdio aqui na Vergueiro, dentro do Centro Cultural, excelente local. Então, muito obrigado a todos e até a próxima entrevista.